Muita gente acha que quando o comprador financia, o vendedor vai demorar para receber ou correr mais risco, mas a verdade é que quando o processo é bem conduzido, existe uma sequência bastante clara e segura. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou Antônio Martini, corretor de imóveis, advogado e também pós-graduado em gastronomia. Exatamente, é uma longa história. Hoje eu quero explicar de forma simples e direta como funciona a venda de um imóvel quando o comprador pretende financiar por banco. Em que momento o vendedor recebe o valor e quais cuidados são fundamentais para evitar dor de cabeça. Esse é um tema muito importante, porque muitos proprietários recebem a proposta, ouvem a frase "eu vou financiar" e imediatamente ficam com duas dúvidas. Será que vai dar certo? E principalmente, quando eu recebo esse dinheiro? Vamos organizar isso de uma maneira prática. O comprador quer financiar. O que acontece primeiro? A primeira coisa que você precisa entender é que o financiamento não começa com o imóvel, ele começa com o comprador. O banco vai analisar a capacidade financeira daquela pessoa. Vai verificar renda, score, histórico de crédito, comprometimento de renda e toda a documentação pessoal necessária. Ou seja, antes mesmo de liberar dinheiro para a compra, o banco quer saber se o comprador tem condições reais de assumir aquela dívida. Aqui já existe um primeiro cuidado para o vendedor: não tratar a venda como concluída apenas porque o interessado disse que vai financiar. Uma coisa é a intenção de comprar, outra coisa é a aprovação bancária. Então, o ideal é sempre avançar com organização, documento e acompanhamento profissional, porque a aprovação depende de critérios do banco e nem sempre o que o comprador imagina é exatamente o que o banco aprova. Depois da análise do comprador, o banco olha para o imóvel. Uma vez que o comprador avance na análise de crédito, entra a segunda fase muito importante, a análise do imóvel. O banco vai verificar se o imóvel está apto para servir de garantia daquela operação e, em geral, isso envolve matrícula atualizada do imóvel, documentação dos vendedores, certidões, conforme o caso, obviamente, análise registral e também a avaliação do imóvel. Essa avaliação é importante, porque o banco precisa definir se aquele imóvel tem valor compatível com a operação que será financiada. E aqui existe um ponto essencial: o banco não financia simplesmente o valor que comprador e vendedor combinaram. Ele também considera a avaliação que foi feita. Então, pode acontecer de vocês fecharem em um preço, mas o banco entender outro valor como referência, e isso pode exigir ajustes no negócio. Quando o vendedor assina, ele já recebe? Ainda não. Esse é um dos pontos que mais geram dúvida. Em muitos casos, o vendedor pensa: assinei o contrato, então agora é só esperar o dinheiro entrar na conta. Mas existe uma etapa decisiva depois da assinatura: o registro do contrato ou da escritura com alienação fiduciária no cartório de registro de imóveis. Na prática, normalmente funciona assim: o comprador é analisado pelo banco, o imóvel é analisado, o financiamento é aprovado, o contrato é emitido e assinado. Esse contrato vai para registro. Depois do registro confirmado, o banco libera o valor ao vendedor. Então, de forma objetiva, o vendedor normalmente recebe após a assinatura e após o registro da operação no cartório, não no primeiro momento da proposta e nem apenas com a aprovação verbal do banco.
Esse detalhe é muito importante, porque o dinheiro não costuma ser liberado simplesmente na promessa. O banco quer a garantia formalizada. Então, quando exatamente eu recebo? A resposta mais correta é: o vendedor recebe quando todas as exigências da operação forem cumpridas e o banco efetivamente liberar os recursos, o que normalmente ocorre após o registro do contrato no cartório. Em muitas operações, esse pagamento acontece por transferência bancária para a conta do vendedor indicada no processo. O prazo pode variar. Ele depende de fatores como rapidez na entrega dos documentos, aprovação do comprador, regularidade do imóvel, agilidade do banco, tempo do cartório e eventuais pendências documentais. Por isso, não é prudente o vendedor assumir compromissos imediatos já contando com uma data exata, sem que o processo esteja efetivamente avançado. Exemplo prático: às vezes o proprietário já quer usar aquele dinheiro para comprar outro imóvel, quitar uma dívida ou organizar mudança. Tudo isso é compreensível, mas o ideal é só considerar o valor como efetivamente disponível quando a liberação bancária estiver concluída. E quais os cuidados o vendedor deve ter? Agora vamos aos cuidados mais importantes. Primeiro, documentação organizada. Se a documentação do imóvel ou dos vendedores estiver desatualizada ou com alguma inconsistência, o processo atrasa. E às vezes o problema nem é grave, mas gera exigência, correção e perda de tempo. Segundo, matrícula e situação registral. O imóvel precisa estar regular. Dependendo do caso, divergências de área, averbações, informações desatualizadas ou questões de registro podem travar o financiamento. Terceiro, não entregar posse antecipada sem segurança jurídica. Esse ponto é muito sério. O vendedor não deve agir já como se tivesse recebido, apenas porque o comprador foi aprovado ou assinou alguma etapa inicial. Posse, chaves, desocupação precisam estar alinhadas de forma segura, conforme o estágio real da operação. Quarto, atenção ao valor líquido que você vai receber. Muitas vezes o vendedor olha apenas para o preço de venda, mas precisa considerar se existem valores a quitar, comissão, tributos, eventualmente incidentes e outros ajustes da negociação. Quinto, acompanhamento profissional. Quando existe financiamento, há banco, cartório, documentação, prazos e exigências. Um processo bem assessorado costuma ser mais claro, mais seguro e com menos risco de ruído entre comprador e vendedor. Vale a pena aceitar comprador que vai financiar? Na maioria das vezes, sim. Grande parte dos compradores depende de financiamento para adquirir um imóvel. Então, recusar automaticamente esse perfil pode reduzir bastante o universo de interessados. O mais importante é não ter medo do financiamento. O mais importante é entender o procedimento. Quando a operação está bem montada, com documentação correta, comprador viável e condução profissional, o financiamento bancário é um caminho muito comum dentro do mercado imobiliário. Então, resumindo de forma objetiva, se o interessado quer financiar, o banco primeiro analisa o comprador, depois o imóvel, aprova a operação, encaminha a assinatura e, em regra, o vendedor recebe depois que o contrato é registrado e, assim, a liberação dos recursos acontece. Ou seja, não é no momento da proposta, não é apenas quando o comprador diz que foi aprovado. E, normalmente, também não é só com a assinatura.
O recebimento acontece ao final das etapas formais da operação. O segredo para isso dar certo é simples: documentação em ordem, atenção aos prazos, cuidado com a posse do imóvel e acompanhamento profissional, para que você venda com segurança. Se você quiser orientação personalizada, me envie uma mensagem. Será um privilégio poder lhe ajudar. Se esse conteúdo lhe ajudou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está pensando em comprar ou vender imóvel e acompanhe o canal para mais orientações sobre mercado imobiliário. Até o próximo vídeo e bons negócios para todos nós. Até lá.